Senhoras e senhores, sejam bem-vindos às Reflexões de Sabedoria comigo, Lauro Matias. Hoje eu quero que analisemos um assunto muito importante. Eu quero que nós possamos fazer aqui uma compreensão do porquê que algumas pessoas conseguem fazer acontecer aquilo que realmente elas dizem que vão fazer acontecer. O que sustenta o pagar o preço dessas pessoas com relação àquelas outras que planeiam, mas não conseguem pôr em prática aquilo que elas planearam. Qual é a diferença entre esses dois tipos de pessoas? Aqueles que fazem acontecer e aqueles que teoricamente têm muitos planos, mas na prática não conseguem pagar o preço. Bom, mas antes que eu entre naquilo que preparamos para vocês, eu quero pedir-vos que assinem aqui o nosso canal, bastando clicar no botão subscrever, que assim você me ajuda a crescer aqui e eu, em contrapartida, entrego o meu melhor em formato de conhecimento, em formato de instrução. Podemos fazer essa troca agora? Good! Muito bem, então vamos tentar aqui fazer uma lista das grandes variáveis que separam as pessoas que planeiam, agem, fazem acontecer e têm resultados versus aquelas pessoas que planeiam, não agem, planeiam novamente e ficam por aí e não obtêm qualquer tipo de resultado. E para que possamos aqui entender, nós vamos trazer ou vamos colocar aqui à mesa essas variáveis no sentido de encontrarmos essa resposta. Qual é o grande diferencial entre um grupo de pessoas versus o outro? A primeira variável que eu vou colocar aqui é a variável do conhecimento. Será que as pessoas que fazem acontecer têm muito mais conhecimento do que aquelas pessoas que não fazem acontecer? Será que esse é o grande diferencial? Então vamos analisar aqui. No mundo de hoje, numa era em que a informação está a um dedo de clique num dispositivo, num computador, ao ponto de que qualquer um pode obter a instrução, a informação, o conhecimento que se precisa para fazer algum tipo de atividade, para se construir algum tipo de projeto, para definir algum tipo de estratégia, o conhecimento, apesar de importante, talvez já não é um grande diferencial entre esses dois tipos de pessoas. Certamente, aquele que faz acontecer e aquele que não faz acontecer tenho plena certeza que têm o mesmo nível de conhecimento. Na maior parte das vezes, os que não fazem acontecer até estão munidos de muito mais acervo de informação, porque normalmente esse tipo de pessoa pesquisa, planeia com muitas informações estatísticas, colhem muitos dados, ouvem muitas outras opiniões e, portanto, até são pessoas com um nível muito elevado de conhecimento. Então, no tempo de hoje, eu não coloco o conhecimento como o grande diferencial. É importante, mas hoje já não é a grande variável que distancia um tipo de pessoas da outra. Todos nós podemos obter o mesmo conhecimento, todos nós podemos investir a ter acesso nas mesmas instruções. Então eu descarto o conhecimento como o grande diferencial. Vamos colocar uma segunda variável. Vamos falar de recursos. Os recursos. De fato, os recursos são igualmente variáveis importantes a ter em conta. Todavia, podemos aqui definir que a sua relevância pode sim diferenciar um grupo das outras mediante os acessos que esses recursos podem propiciar para aquele que quer fazer acontecer. Certamente os recursos financeiros, recursos materiais, os recursos de networking
vão fazer uma diferença entre aqueles que não têm. Então, os recursos de facto ocupam aqui uma percentagem de relevância nessa grande diferenciação. Todavia, quando falamos em fazer acontecer, nós não nos estamos ainda a referir ao volume de resultado ou ao tamanho do grande resultado que uma pessoa tem e a outra não. O que estamos a querer aqui discutir é a variável do agir, do fazer. Aquele que planeia e faz, e aquele que planeia e fica por aí. Aqui, como vês, não levantamos ainda o volume dos resultados. Certamente que se formos por essa via, a posse de recursos vai ser um fator importantíssimo a ter em conta, mas não é o caso. Portanto, o fator recurso também colocaríamos num plano importante, porém secundário, porque aqui não estamos a tratar de volume de resultado, mas sim o fazer. Vamos colocar a terceira variável, os acessos. Mais uma vez, tal como nos recursos, se falarmos em volume de resultados, em volume de benesses, de benefícios que a pessoa retira fruto do plano ou daquilo que faz, certamente aqui também colocaríamos o acesso numa variável muito importante. Mas mais uma vez, aqui os acessos que nos referimos também ainda não consideramos o fator mais importante que diferencia um grupo de pessoas das outras, pois acredito que qualquer um de nós pode agir, pode fazer com aquilo que tem no meio que tem. Certamente falar de acessos tem muito a ver com o ciclo onde você pertence, com a sociedade onde você está instalado, com a família, o grupo de pessoas, o ambiente, a empresa, a organização onde você está. E é sobre isso que nós queremos que você foque. Não é sobre comparar um com o outro inicialmente, mas é sobre você ter a capacidade de fazer ali onde você está. É sobre isso que estamos a falar. Então, o acesso vai determinar a sua importância em função do teu próprio entendimento, do lugar que você ocupa, onde você está. Então, se analisarmos essas três variáveis, que são a variável do conhecimento, a variável dos recursos disponíveis, a variável dos acessos, entendemos elas como importantes, mas ainda assim acreditamos que não são as variáveis que determinam a diferença entre uma pessoa que faz e uma pessoa que não faz. Se não forem essas três, então qual seria? Na minha opinião, qual seria? Antes que eu responda, no meu ponto de vista, eu quero que tu comentes aqui agora e diga-me o que é que você acha. Qual seria a variável mais importante que diferencia uma pessoa que faz acontecer, age, planeia, age novamente, versus uma pessoa que planeia, não age, planeia novamente, não age, planeia, estuda, mas não faz? Qual é a grande variável que diferencia-os? Bom, então aqui eu vou trazer aquilo que eu acredito. O que eu acredito que faz uma grande diferença entre esses dois tipos de pessoas, eu vou chamar de a mentalidade que paga um preço do fazer acontecer. A grande variável que diferencia esses dois grupos de pessoas é a mentalidade do pagar o preço. A mentalidade que paga a potência que você precisa para fazer o que precisa de ser feito. Entenda, compreenda. Antes que o teu conhecimento seja o diferencial, antes que os recursos que você tem determinam o teu avanço, ou antes que os teus acessos determinam o alcance que você terá, você precisa primeiro ter uma mentalidade suficientemente forte e estruturada que paga, que impulsiona, que te estabelece como aquele que todos os dias age.
E entenda do porquê que eu trago a mentalidade de pagar o preço como um elemento mais importante. É que você vai se deparar com várias dificuldades nos teus processos diários. Dificuldades do fórum emocionais, dificuldades do fórum material, dificuldades do fórum financeiro, etc. Dificuldades essas que sem dúvida te vão causar algum tipo de recuo, de retrocesso, de falta de potência ou de entusiasmo. Qual é a única força capaz de contrapor quando essas variáveis te alcançarem, quando essas variáveis te pressionarem? Certamente vai ser isso aqui. Entenda, e foi isso que diferenciou várias pessoas na nossa existência, nessa humanidade. Pessoas essas que não tinham grandes recursos, não tinham os melhores acessos, não tinham o grande conhecimento, mas elas foram, fizeram acontecer e novamente foram e fizeram acontecer de novo. Então, para este vídeo eu quero que você mentalize com todas as tuas forças, eu quero que você guarde isso bem dentro de si. Preste atenção agora. O teu grande diferencial para que tu pagues o preço de fazer acontecer é a construção da mentalidade que te leve todos os dias a agir de forma intencional naquilo que você quer. Com isso eu quero dizer, se você disse que no dia de hoje vai sair para ir ter com alguém falar do teu projeto, façam. Se você disse que hoje vais vender, vais tentar vender o teu projeto, vais tentar falar com alguém, vais sair para a rua e falar com 2, 3 pessoas, faça-o. Se você disse que vai fazer um vídeo para exteriorizar aquilo que você pensa, aquilo que você quer construir, faça-o. Se você disse que vai mudar as ações que você faz no dia porque não te estão a ajudar e agora queres trocá-las por outras ações que te levam a novos ambientes, faça. Se você disse que vai àquele evento, vá. Se você disse que iria ligar às 14 horas, ligue. A partir daí você vai começar a entender que a tua mente começa a pagar o preço quanto mais tu te colocas a fazer o que tu dizes que vai fazer. Porque a nossa mente ela trabalha como se fosse um imã. Se tu crias uma expectativa nela e ela ao registrar, percebe que nos termos da tua expectativa você não cumpriu com ela, a tua mente considera aquilo como um falhanço e por isso ela habitua-se a não acreditar nas metas, nas ideias, nas expectativas que você cria. A tua mente, ela tem uma inteligência própria, ela não precisa dos teus comandos. A verdade é que a tua mente se reprograma com as ações que você executa. A tua mente se transforma, ela se molda a partir da ação, a partir do agir, a partir da compreensão, do entendimento que o que você está a viver resulta de uma entrega tua, entrega física, entrega intelectual, entrega da tua potência, entrega da tua emoção. A mente registra e ela retribui com a potência que você precisa para voltar a fazer aquilo que você disse que vai fazer. Entenda, por favor. Compreenda. Registre isso no dia de hoje. Então, sempre que você fazer o que você disse que vai fazer, a tua mente agradece. A tua mente fica mais robusta e toda vez e mais uma vez que você dizer que vai fazer, a tua mente estará disponível para pagar esse preço. Há um ditado, uma grande frase de um autor motivacional americano que diz que antes começares a fazer para que a energia venha do que esperar que a energia venha para depois fazer. É uma equação muito simples de compreender.
É preferível que comeces a fazer primeiro e depois a tua energia ideal vai acompanhar-te do que esperares o momento certo para agir, a energia certa para dar-te potência e depois agir. Se tu caminhares nessa segunda variável, certamente você, a uma dada altura, não terá potência para fazer o que precisa de fazer. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. O grande diferencial que faz um grupo de pessoas planearem e fazerem acontecer é a mentalidade de pagar o preço que elas construíram. São pessoas que não só prometem que vão fazer, mas elas fazem de fato, e toda vez que isso acontece, a mente delas fica mais robusta, a mente delas expande e, portanto, elas criam um ecossistema mental que paga o preço toda vez que é necessário. Então, deixa aqui a tua opinião. Diga-me o que é que você efetivamente faz para pagar o preço, para fazer o que você diz que vai fazer. E diga-me também se o conteúdo que partilhamos hoje foi benéfico para ajudar-te a construir uma nova estrutura mental que também te leva a pagar o preço. Eu sou Lauro Matias e vou esperar por vocês aqui no nosso canal para mais conteúdos de crescimento e crescimento constante. Te vejo à próxima.